Olá, é bom ter você de volta. Antes de continuarmos com o exame do recurso revista por violação de dispositivo legal, vamos tratar desse tema, procedimento de reunião de execuções, que é um tema novo e que pode ter uma repercussão significativa em alguns processos que ainda estão em processo de execução. Temos que ver então que em fevereiro de 2018, pelo provimento número 1, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho instituiu o procedimento de reunião de execuções, o PRE. Ele se constitui essencialmente de dois mecanismos: o Plano Especial de Pagamento Trabalhista, PET-PT, e o Regime Especial de Execução Forçada, o REF. Esse regime especial de execução forçada faz referência, inclusive, ao regime centralizado de execução, ou ato trabalhista, que era adotado por algumas entidades desportivas em alguns tribunais regionais e que serviu para pôr maior tranquilidade à execução de condenações contra essas entidades, especialmente clubes de futebol profissional. Examinando então os dispositivos desse provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, nós identificamos que o procedimento de reunião de execuções, PRE, no âmbito da Justiça do Trabalho, constituído pelo Plano Especial de Pagamento Trabalhista, PT, cujo objetivo é o pagamento parcelado do débito e o regime especial de execução forçada, o REF, voltado para a expropriação do patrimônio dos devedores em prol da coletividade de credores, será regulado por esse provimento, ou seja, se identifica então que o procedimento de reunião de execuções se constitui por esses dois principais mecanismos: o Plano Especial de Pagamento Trabalhista e o Regime Especial de Execução Forçada. É interessante observar que esse plano e esse regime especial, de alguma sorte, equivaleriam a um regime de recuperação judicial, e esse regime especial a uma falência ou uma reunião de massa falida, tudo no intuito de promover a facilitação da expropriação do patrimônio de devedores em prol de uma coletividade de credores. Dentro desse propósito, dois órgãos são considerados como mais relevantes nessa execução. São os núcleos de pesquisa patrimonial no âmbito da Justiça do Trabalho, tal como regulados na resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 138, por meio do qual se faz exatamente essa pesquisa, por meio do qual se localiza e se identifica a cadeia processual, a cadeia patrimonial de bens, especialmente em informação de grupos econômicos, relacionados também à desconsideração de personalidade jurídica, tudo isso no intuito de facilitar a garantia de execuções. E o outro ente a ser considerado nesse procedimento de reunião de execuções são os juízos centralizadores desse procedimento de reunião de execuções, com alguns tribunais regionais já estão implementando. Tentando identificar alguns elementos então desse plano especial de pagamento trabalhista, nós vemos que dentro da proposta apresentada para esse plano deve-se apresentar o plano de pagamento dos débitos trabalhistas consolidado, ou seja, se identifica o valor consolidado dos débitos de um determinado empregador, de um determinado devedor, e se apresenta esse plano de pagamento, um débito que não possa ser arcado de modo imediato, especialmente por falta de patrimônio ou simplesmente por dificuldade financeira ou dificuldade de continuação da atividade econômica. Um outro requisito desse plano é que a parte que o proponha deve relacionar documentalmente as empresas integrantes do grupo econômico e os respectivos sócios, isso tudo no intuito de promover a responsabilização tanto dessas empresas integrantes de grupo econômico quanto de eventuais sócios. Um outro elemento do plano é a oferta de garantia patrimonial suficiente ao atendimento das condições estabelecidas. Esses são alguns dos elementos relativos ao plano especial. Em vídeos subsequentes, eventualmente nós trataremos com maior detalhe desse plano especial e do regime especial de expropriação. Mas é interessante tratar aqui é que esse plano especial ganha um contorno de, por assim dizer, uma recuperação judicial trabalhista, ou seja, se identificam vários processos, reclamações trabalhistas, em que se busca execução. As execuções não são bem sucedidas, mas a parte tem interesse em buscar uma solução para isso. Assim, ela apresenta esse plano de pagamento, a partir do qual ela pagará parceladamente até a satisfação integral do débito, desde, é claro, que apresente esses co-obrigados
e se oferte também algum tipo de garantia patrimonial. Vendo então o regime especial de execução forçada, temos no provimento da Corregedoria Geral que o regime especial de execução forçada consiste no procedimento unificado de busca, constrição e expropriação com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de devedor com relevante número de processos em fase de execução, como medida de otimização das diligências executórias, doravante realizadas de forma convergente mediante a utilização de processo piloto. Primeiramente, temos que identificar então que esse regime especial de execução forçada busca superar a dificuldade que se verifica na existência de diversos processos de execução, diversos processos em fase de execução, no qual se reproduzem ou se faz o retrabalho de procurar por bens dos devedores e eventualmente se localizar algum tipo de grupo econômico. E finalmente ter que suportar todo o ônus, tanto processual quanto financeiro, de expropriação forçada em diversos processos, em diversos juízos. Buscando então solucionar essa questão, se constituiu essa figura do processo piloto, ou seja, se identifica um processo em curso em fase de execução, a partir do qual serão proferidos as decisões que são relacionadas a essa busca, constrição e expropriação de bens. Também no âmbito desse processo piloto é que se vão fazer as buscas especializadas por meios próprios da Justiça, especialmente da Justiça do Trabalho, que está se equipando para isso, para identificar não só os bens daquele devedor imediato, mas também identificar eventuais formas de sonegação de bens à execução e ainda elementos que comprovem a formação de grupos econômicos, ou seja, a identificação de codevedores. Então, assim, tivemos o primeiro contato com esse procedimento de reunião de execuções. Por meio desse provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, um órgão vinculado ao TST, se tentou dar um tratamento uniforme a essa questão de reunião de execuções, especialmente para a disciplina desse plano de pagamento de débitos trabalhistas, o de alguma sorte que pode, de alguma sorte, ser equiparado a um regime de recuperação judicial trabalhista, no sentido de que o devedor reconhece as dívidas e propõe um plano de pagamento parcelado até a satisfação, sem a necessidade de meios expropriatórios imediatos, ou ainda a figura desse regime especial de execução forçada, no qual, por meio de um processo piloto, se realizam buscas e procedimentos expropriatórios a fim de que vários outros processos tenham um êxito no sentido de finalmente entregar o objeto da condenação aos credores judiciais. Em vídeos subsequentes, nós provavelmente trataremos de forma mais detalhada desse plano especial de pagamento trabalhista e ainda do regime especial de execução forçada. No próximo vídeo, logo em sequência, nós voltaremos a tratar do recurso de revista por violação a dispositivo legal. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.